Como eu comecei a ler? Bom, gente, eu comecei a ler assim. É engraçado. Eu lembro, acho que já faz uns 5 anos. Senhor Jesus, não me lembro. Eu sei que a gente tinha o WhatsApp. Eu trabalhava numa empresa esgotada. E eu nunca gostei de ler. Sempre me deu sono, sempre foi cansativo. Nunca gostei. Eu nunca entendi, eu nunca consegui ter compreensão. Até hoje foi meio difícil. E aí um dia eu tava no grupo no WhatsApp, as tias. Então eu lembro que as tias, assim, as primas assim, da minha mãe, as tias fizeram um grupo no WhatsApp e me colocaram lá. E tá, e aí eu fiquei lá no grupo, era legal conversar com elas e tal, gente. As mais velhas ensinem as mais novas. E um dia elas lançaram um desafio. Vamos ler Provérbio em 30 dias, um capítulo por dia. E eu topei, peguei minha Bíblia no celular e fui ler. Hoje, eu sei que tem traduções que são muito mais gostosas de ler, muito melhores. Naquela época a gente não sabia, né? E tem aquele místico de que é só a Almeida atualizada que serve, só a Almeida corrigida, né? Revista que serve. Qualquer outra versão, nem a NTLH da própria Almeida não serve pro pessoal, né? O negócio é ler o difícil, que não dá pra entender. E aí eu tava numa dessas aí, numa Bíblia online, lendo provérbios, quando eu me deparei com um provérbio que diz que aquele que não conhece a minha palavra não tem minhas orações entendidas. Esse provérbio aqui, ó, vou colocar aqui pra vocês. Aqui, eu acho. Esse aí. E eu procurei assim, eu fiquei chocada. Eu lembro de eu eu tava no ônibus executivo. E eu lembro assim, de eu chocada. Como assim? Deus não ouve minhas orações? Como assim? Eu não... Gente. Terrível. E aí comecei a pesquisar sobre aquilo, pesquisar. Eu já fui a professora de EBD, já acho que desde os 25 que eu ajudava com a EBD. E eu já li, estudava pra dar aula, a gente lia, estudava e tal, mas eu não lia muito, assim, a gente não tem esse hábito de livro, de leitura, principalmente no meio pentecostal, sejamos sinceros. E aí eu comecei a pesquisar, e aí várias pesquisas, várias pregações, vários artigos, aquilo ficou na minha cabeça, aquilo começou a me martelar. Vocês vejam bem, era um desafio de WhatsApp, gente. Elas nem devem saber disso. Tias, primas, amores, vocês foram bênçãos na minha vida. Eu tava lendo sempre numa versão online, e aí eu pegava a versão no aplicativo, e eu pegava essa versão, copiava e colava pra elas, porque vai que uma delas não tivesse aplicativo, né? Elas não têm esse manejo todo com o celular. Bem na época que eu li esse capítulo aí, onde falava sobre saber a palavra, e comecei a entender. E aí no fim da pesquisa eu entendi que por que Deus não atende, por que Deus não ouve, né? Dependendo da sua versão você vai ler que é um pouco diferente. Porque a gente não sabe pedir, porque a gente não sabe, a gente não está de acordo com o coração de Deus. Por isso que Deus é bom que não ouça, né? Porque a gente não está pedindo coisas coerentes, né? Tem um versículo que diz que vocês não recebem porque não sabem como pedir. E a gente só vai aprender isso se a gente ler a Bíblia. Quanto de nós cresce na igreja e nunca leu a Bíblia inteira? Muitos dizem assim, ler a Bíblia toda aí é besteira, ler a Bíblia inteira, não, lê de pouquinho. Gente, por mais que nas primeiras vezes você não entenda, a nosso cérebro aprende por repetição. Todo ano a gente tem que ler pelo menos uma vez a Bíblia inteira. Ou pelo menos de 2 anos inteira, assim, sabe? Ou depois pegar em ordem cronológica, pro nosso cérebro entender que aquilo é importante pra nós. E outra, porque a Bíblia é a nossa regra de fé. O cristianismo, a base do cristianismo é a palavra de Deus. Se alguém profetizar alguma coisa pra você e que não tiver na palavra, a profecia, filha, joga fora. A Bíblia diz que nem se um anjo, se você vai falar uma coisa que contradiz a palavra de Deus, deve ser ouvida, né? Então, assim, muitas heresias acontecem hoje em dia por causa das nossas péssimas traduções que nós tivemos até agora. E outra porque a gente não estuda, a gente não lê. A gente pode ser enganado, a gente só aprende do ouvir. Nem todo mundo vai ser um teólogo de formação. Nem todo mundo foi chamado para mestre ou para ensino, nem todo mundo, mas todos nós fomos chamados. Todos nós fomos chamados para viver o reino de Deus. E nós temos um manual, uma carta que nosso Pai deixou para nós. E se a gente não se preocupar em conhecer Ele aqui, como que a gente vai acreditar que a gente quer e deseja o céu? E por que muita gente não deseja o céu? Então é muito importante que a gente conheça a palavra. Foi numa brincadeira que eu descobri. Depois daquele dia eu comecei a procurar e graças a Deus foi arranjando meios e jeitos para que eu tivesse acesso a muita literatura. E os primeiros literaturas que eu tive acesso foi a C.S. Lewis. E
é outra história incrível, assim, como Deus vai colocando pinceladas do que Ele vai fazer na nossa vida, sem a gente perceber, e que depois de muito tempo faz sentido, sabe? Vocês vão ver aí pelo YouTube ou pelo feed do meu Instagram a história dos 7 livros na minha vida. Bom, o primeiro livro que eu peguei na mão, só pra finalizar o vídeo, é o Reino de Ponta Cabeça. Esse aqui, né? Essa história de eu não risco, eu não marco acaba, porque livro foi pra ser lido, tá? Se você conseguir não marcar e entender, se você conseguir não estragar ele e entender, beleza. Mas se não, foi feito pra ser usado, né? Ele tá meio acabadinho. Tá? Mas assim, ó, eu fiz várias anotações. Foi o primeiro livro que eu comecei a ler. Ele é muito denso. Foi muito difícil pra mim. Não sei se tem algum cabeção aí que consegue, mas pra mim foi muito difícil. Eu lembro de começar a ler ele e aí eu sou muito neurótica, essas coisas, eu fiquei muito pilhada em terminar e eu não conseguia. E aí um dia eu vi, graças a Deus, alguém falando que lê depois, pega outro livro pra ler. E esse eu comprei. Mas os outros livros eu não tinha condições de comprar. E aí Deus providenciou muito do que eu tenho hoje. E eu tenho obrigação de ler, porque foi Deus que providenciou realmente na minha vida. Mas, gente, esse foi o primeiro que eu comecei. Até depois eu li outros livros no meio desse. Eu tenho anotado, né? E aí depois eu finalizei esse daqui. Mas assim, ó, quando eu li esse livro, eu realmente achei que eu não era gente. O Guilherme, o nome dele é do Labri. Ele fala assim, ele tem um post que ele falava sobre o pecado, o evangelho nos mostrando o pecado é uma água gelada que nos acolhe na nossa cara, sabe? E o Reino de Ponta Cabeça foi isso. Entendeu como que ele fala sobre o evangelho de Lucas, mas ele fala muito sobre cosmovisão, sem querer, eu acho. Não sei, pelo menos pelo pouco que eu entendo ainda de cosmovisão, ele fala tipo assim, gente, sobre como viver a vida no dia a dia, sabe? Acho que uma das coisas mais chocantes que eu vou deixar aqui pra vocês pra acabar o vídeo de uma vez, que ele fala e que me chocou, foi quando ele fala assim, ó, várias coisas, mas essa coisa do dízimo, sabe? De o cristão não ter a ambição de ter grandes coisas. Tipo assim, um cristão fica rico, mas ele não tem uma casa mega gigante, ele não tem um carro mega luxuoso, e ele não começa a dar o seu dízimo a partir dos 10%. E ele entende, o cristão de verdade, ele entende que o dinheiro que ele tem não é pra ele e que ele na verdade é um mordomo que tá aqui pra servir. E partindo desse princípio, ele ter uma casa que ele não precisa, com muitos quartos, ele ter muitas peças de roupa no armário, muitos sapatos, ou ele ter um carro de luxo, é errado. É um uso inadequado do recurso que Deus confiou a ele. Que na verdade o cristão devia ter por exemplo assim, vou ter um carro assim, um assim que eu preciso, uma casa assim, estabilizar, e quanto mais tu ganhar, mais aumentar então a tua ajuda para os teus irmãos, para a igreja, que é mais ou menos o que a gente vê lá no começo de Atos, né? Eles não iam lá muitos faziam isso, mas a maior parte deles, quando a gente estuda, fala que eles tinham os seus bens, e os seus bens excedentes, aquilo que era luxo, eles vendiam para auxiliar outros irmãos. Então, eu fiquei tão chocada, falei, nossa, sabe? Eu pensei assim, quando ter um carro de luxo era, sabe, fazer milhões de viagens, sabe? E ele fala como que você vai ficar esbanjando dinheiro com coisas fúteis que não é pra glória de Deus, se tem irmãos seus que não tem sequer um pão pra comer, sabe? Ou uma roupa pra vestir, às vezes dentro da sua congregação. Nossa, fora a questão Bom, ele pega o evangelho esmiuça e te traz pro dia a dia realmente o verdadeiro evangelho. E aí a gente vê como é difícil ser cristão, como é difícil obedecer, como é difícil mortificar nossa carne e como a gente tá enraizado nessa cultura do mundo, assim. Mas aos poucos, né, com a leitura, assim, Deus vai abrindo a nossa mente, vai nos renovando através do nosso entendimento. Então, um dos primeiros livros que eu li foi esse, e eu fiz questão de ter ele na minha biblioteca, porque é muito difícil de ter. Mas eu tenho alguns volumes dele, se alguém quiser. Eu posso até falar mais sobre você se alguém precisar, mas é uma ótima dica. Ele é difícil, pra mim é comprido, é pesado, assim, mas vale muito a pena, vale mesmo, assim. Deus falou muito comigo através desse livro. Eu agradeço o Douglas Gonçalves por trazer ele, e a minha filha já tá começando a dar uma lida nele também. Então é isso, pessoal. Foi assim que eu comecei
a ler através de Provérbios. Um ótimo livro para começar um